Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte, onde o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós começamos hoje a leitura quase contínua do Evangelho segundo São Lucas. E o nosso primeiro texto de hoje é justamente essa entrada de Jesus na sinagoga de Nazaré. Ali é um lugar costumeiro. Quando Jesus era menino, com certeza ia, o jovenzinho ia ali à sinagoga, se sentava e escutava essa palavra. Então todos os conheciam. Agora é impressionante como Jesus nessa hora, e a liturgia judaica pedia, né, era uma liturgia extensa, com várias leituras. Jesus vai pedir ali um rolo, né, desenrola o livro do profeta Isaías. Ele sabe exatamente o que vai fazer. E quando se fala desenrola, é porque os livros eram escritos em peles de animais ou em um tipo de papel retirado de uma planta chamada papiro, que eram enrolados ali, né? Então, papiros e pergaminhos eram enrolados. Por isso ele vai desenrolar ali, ele vai procurar justamente um texto, que é do capítulo 61 de Isaías, que fala da instituição do ano da graça. Que ano é esse, né? É o chamado ano jubilar, que está também descrito ali no Êxodo capítulo 23, em Deuteronômio. Eram os antigos decretos de anistia pascal, ali descrito em Jeremias 34, Neemias 5. E o que era esse ano da graça do Senhor? É o ano em que acontece a restauração das relações do povo segundo o coração de Deus. Aí não tem opressor nem oprimido,
Nesse caso, aí havia a libertação dos escravos. Não existia latifundiário, nem sem terra, então aí havia a redistribuição das terras. Nem agiota, nem devedor, aí acontecia o perdão das dívidas acumuladas. Mas por que tudo isso, gente? Esse ano jubilar é o ano em que se declara o Deus como o único Senhor. Nenhum homem tem o direito de exercer qualquer tipo de domínio sobre seus irmãos. É a chegada do ano que havia em outras épocas a esperança dos pobres e oprimidos. Aquele dia na sinagoga de Nazaré, Jesus expõe o tema para anunciar assim a vinda do reino. Ele é o próprio Cristo agora que estabelece o senhorio do Senhor. O senhorio de Deus. Ele é o Senhor. E no reino de Deus não há opressor nem oprimido. Não há gente com terra demais e pessoas sem terra. Esse é o tempo da graça. Mas será que nós vivemos esse tempo? O que é que irrita os espectadores de Jesus ali na sinagoga? Primeiro há uma admiração, né? Primeiro há aquela admiração, Jesus ali falando, e aí depois ele vai dizer, olha, como o início do texto nos fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me faz agora anunciar esse tempo da graça, a libertação dos cativos, a vista aos cegos. O Senhor agora restaura todo o bem que foi destruído. E é interessante que a palavra diz, eles se admiravam. Agora, mais interessante ainda é o tamanho da homilia de Jesus. Qual foi a homilia de Jesus? Qual foi o tempo de pregação que Jesus deu? Curtíssimo. Jesus vai dizer na sua homilia, hoje se cumpriu. É isso que tem o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, quando ele fala sobre o tempo de homilia numa missa, ele diz, olha, não, que seja entre 5 a 10 minutos, né? Diz assim, não ultrapasse a isso, seja sucinto, seja claro, para que as pessoas absorvam aquilo que você está explicando sobre o texto lido. Vai ter gente que se alonga, em vez de fazer uma homilia, dá uma pregação, uma formação gigantesca, né? Aí-se embora, aí você só fica com a metade do que foi dito. Pois bem, voltando aqui, a homilia foi curtíssima. Hoje se cumpriu. É o que Jesus diz. Vocês estão vendo agora? Essa palavra que você acabou de escutar, ela se cumpriu em mim. Aí o pessoal se revolta. Mas não é se o filho de José, eles são incapazes de dizer o nome de Jesus. A inveja é tão grande, que não diz nem o nome do Senhor. Eles sabem que o nome é Jesus. Mas isso não é o filho de José, de Maria, não é daquele que mora ali no final da rua, não é? Aquele que trabalha naquela capitaria. Esse daí não. Essas palavras são bonitas, mas isso aí não é nada, não. Então, quando a gente tem uma inveja grande, não é capaz nem de pronunciar o nome da pessoa. E aí eles se revoltam com Jesus, porque Jesus vai dizer a verdade, médico, cura-te a ti mesmo, né? Um profeta não é aceito na sua pátria. Vocês me conhecem, sabem quem eu sou, conhecem meu testemunho, mesmo assim não se importa com o que eu estou dizendo, porque querem novidades espetaculares, né? É isso que a gente faz com a palavra de Deus, né? A gente desconsidera quando o mensageiro dessa palavra é alguém conhecido. Às vezes é o nosso pai, é um irmão nosso, é um vizinho, é um amigo. Ah, mas fulano eu sei quem é. Ele não é nem o padre Reginaldo Manzotti, ou não sei quem mais lá, ou o Raniero Cantalamessa. Ele é só um carazinho ali, né? Aí porque a gente conhece a pessoa, aí desconsidera a mensagem, né? Que tristeza. Mas voltando aqui ao sentido da pregação de Jesus, ali
na sinagoga de Nazaré. O ano da graça é muito interessante, né, gente? Esse ano jubilar. Pois dentro do cristianismo, isso deveria ser comum. Não ter opressor, não ter latifundiário, não ter agiota, aprender a perdoar as dívidas das pessoas, nem oprimido nem opressor. É isso que a gente vê. Essa realidade, quando a gente vê um país cristão, onde uma minoria é concentradora de 90% da renda, a gente se envergonha. Não, não é não. Só tem o nome de cristão. Porque se nesse país fosse cristão, nós aprenderíamos a partilhar tudo. Aí tem gente que diz, não, esses comunistas aí querem tomar as terras, e chama o pessoal que lê o evangelho de comunista. Faz uma lambança aí. Por quê? Porque querem privilégios, né? Aí usam desse tipo de argumento para desconsiderar quem prega realmente o cristianismo. Isso não é comunismo, isso é cristianismo. Que fique claro. Então, para sermos do Senhor, também precisamos não oprimir as pessoas, não explorar as pessoas, amar e perdoar as pessoas. Mas o Senhor está inaugurando esse tempo. E nós queremos a Ti, Senhor, suplicar. Vinde em nosso auxílio. Socorrei-nos sem demora. Fazei com que esse ano da graça, esse tempo da graça, aconteça permanente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.